Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a um vídeo feito para a nossa comunidade 100% trabalhista. Hoje eu tenho uma convidada aqui, né? Esse espaço é feito para os membros da comunidade, para a gente trocar experiência. Nós vamos tratar sobre o que as redes mudaram na vida da doutora Lígia. A Lígia, eu passei a conhecê-la pelas redes sociais, nós marcamos uma live e depois ela se tornou membro aqui da comunidade. Lígia, seja bem-vinda. Bom dia, meu querido, obrigada. Estou felicíssima com esse convite. Não só pelo fato de você ser esse professor querido, reconhecido nacionalmente, mas pelo fato de ter entrado na comunidade e ver a abordagem diferente dessa comunidade e tão necessária, né? Que consegue englobar estudantes para concurso, advogados, militantes, as pessoas que querem realmente se manter atualizadas na nossa área trabalhista tão querida e que ocupa um lugar tão especial no nosso coração. É isso aí, Lígia. Doutora Lígia Marrocos, eu queria começar falando o seguinte: eu adoro o seu Instagram, né? Você escolheu a cor de laranja e a paleta de cores, mas eu queria saber de você, sobretudo para quem vai ver esse vídeo depois, como que você... E nós vamos tratar, né, Lígia? Nós somos aqui da área jurídica, geralmente é doutor, professor, nós vamos tratar pelo nome aqui, porque somos amigos, né? Isso. Eu queria saber de você o seguinte: como que você começou lá no Instagram? Pois é. Deixa eu falar logo um segredo, que não é segredo, que eu não escondo de ninguém. Eu tenho 46 anos, 22 anos de formada pela Universidade Federal da Paraíba. Então, eu venho de um modelo de estudo, de formação extremamente conservador. Ó, os cachorrinhos começaram, gente. Pode deixar os cachorrinhos latir, a gente está acostumado, aqui em casa tem também. Então, eu tenho 22 anos de formada pela Universidade Federal da Paraíba e a minha formação foi aquele modelo conservador, tradicional, principalmente das universidades públicas, né? E no Nordeste do Brasil. Então, eu não tive formação nenhuma em marketing, eu nunca tinha me interessado pelo marketing, na verdade. E me vi, durante a pandemia, trancada dentro de casa, com um marido professor da Universidade Federal também dando aula dentro de casa, meu filho mais velho estudando dentro de casa, um filho pequeno que na época tinha 1 ano e meio, e eu não estava dando conta da advocacia contenciosa naquele contexto. E eu já vinha me interessando pela parte da advocacia consultiva, pelo preventivo, entendendo que eu precisava educar os meus clientes no sentido de abrirem os olhos para a prevenção, e estudando outras coisas como auditoria trabalhista ou compliance trabalhista. E aí, na pandemia, eu vi o Instagram como uma escola gratuita, com conteúdos riquíssimos, com lives que abordavam profundamente aspectos jurídicos lá das MPs. Eu disse, gente, o que é que eu estou fazendo que eu ainda não estou aqui no Instagram? E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco do marketing jurídico digital, porque eu penso que não adianta você fazer ali um serviço meia boca, mal feito, e comecei realmente um Instagram do zero, e ali galgando passo a passo, com muita responsabilidade. Eu tenho dúvida desse começo. Ô, Éder, coloca eu e a Lígia na mesma tela aqui, fazendo favor, para eu ficar do lado dela. Ô, Lígia, eu tenho... Aí, muito obrigado. Eu tenho dúvida desse começo. Você falou assim, eu fui estudar e aí eu criei o Instagram do zero. Então, para quem está nos vendo, eu quero só dividir aqui que eu acredito no seu Instagram, você que é advogado, concurseiro, professor, ou está iniciando os estudos, que o processo é feito durante, né? É aprendido durante. Então, Sim. Muitas vezes, eu vou citar um amigo meu que ele tem vários projetos grandiosos, mas, segundo ele, para colocar em prática, ele nunca coloca em prática um projeto. Então, eu quero dividir aqui com a Lígia e com vocês que eu acredito no processo durante.
A Lígia falou, ó, comecei do zero ali no Instagram e fui aprendendo. E aí, Lígia? Aí você ia postando. E não era legal, não, no começo, viu? Não era legal, não. As minhas artes, os meus designs eram horrorosos, eu sei disso. Os meus vídeos eram péssimos, eu demorei a gravar vídeos, eu não conseguia aparecer nos stories, eu morria de vergonha do Instagram. E não só por uma certa timidez, porque por mais que pareça que eu aparente para as pessoas que eu sou muito despachada, muito desenrolada, como a gente diz aqui no Nordeste, eu fui uma adolescente muito tímida, então eu sempre tive muito bloqueio com as câmeras. Então, veja bem, não era só aprender a produzir o conteúdo, era aprender a produzir o conteúdo e quebrar a barreira da exposição. E tem mais, professor, enfrentando preconceitos dos próprios colegas, né? Chegaram a dizer assim, dizem até ainda, virou advogada de Instagram. Se está no Instagram assim, com esse tempo todo dedicado às redes sociais, é porque não tem processo, sabe? Sei, então, sei. São muitas as dificuldades, são muitos os aspectos, e eu quero tocar nesse ponto que você falou agora. Eu não esperei a perfeição, né? Não é perfeito ainda, mas é um processo contínuo de transformação e de melhora. Hoje, quando eu vejo os meus vídeos de 2 anos atrás, eu faço, nossa, como é que eu tive coragem de publicar? E mais, eu não retirei, tá tudo lá, eu não excluí, porque eu acho importante isso. Quem está começando agora, se tiver a disposição de rolar o meu feed até lá embaixo, percebe como era ruim. Mas eu sou Lígia, muito grata. Eu acho importante aqui. Qual que é seu Instagram? @Lígia Marrocos. Isso, @Lígia Marrocos. Eu conheci a Lígia pelo Instagram. Apareceu lá para mim, até porque você é da área trabalhista, enfim. E comecei a seguir a Lígia com os vídeos lá, os posts, e achei interessante. E aí nós combinamos uma live. Então, eu já tinha lá, eu acho que mais de 80 mil seguidores, a Lígia me chamou a atenção. Né? Foi. Então, produzir o conteúdo digital mínimo ali, e ir tentando e fazendo os vídeos, eu não sei quais as ferramentas que você utilizava, mas para mim foi uma surpresa na live lá atrás, quando você falou que fazia tudo sozinha, que não tinha nenhum profissional que te ajudava, né? É isso? É verdade. Eu que fazia tudo, eu faço tudo ainda, até hoje, da parte visual mesmo, não é? E você acha que teve, Lígia, com essa sua pegada digital, mais assim, eu vou chamar de influencer, que é o nome que as pessoas usam. Tanto é que eu fui atrás de você para a gente gravar uma live, que eu achei o conteúdo muito interessante. Isso mudou a sua vida profissional? Mudou, porque o que acontece? Lá atrás, quando eu vi que a advocacia de contencioso não funcionava mais para mim, eu me desliguei do escritório, eu era associada a um outro escritório, e pedi ao meu marido, segura aí a onda que eu vou investir aqui um tempo num outro lance. E, para minha surpresa, com apenas 2 meses dessa exposição no Instagram com posicionamento digital, né? Eu deixei de ter só presença digital, passei a me posicionar como advogada trabalhista empresarial no Instagram. Eu recebi um convite de um escritório que eu admirava demais aqui da minha cidade, um escritório jovem, novo, moderno, o Sava, que é o Sebadelli Aranha Vasconcelos. O CEO me chamou, vem aqui tomar um café que eu quero conversar com você. Aí, quando eu cheguei lá, oi, Daniel, tudo bem? Que ótimo estar aqui, eu admiro muito seu escritório. Ele falou, olha, eu estou gostando muito do que eu estou vendo você fazer na internet. E eu tenho um projeto aqui de advocacia preventiva engavetado, e até hoje eu não tinha visto uma pessoa capaz de colocar isso para frente. Você tem interesse em entrar no escritório? Aí eu disse, já estou com a roupa de ir, né? Só se for agora. Então, foi o mundo digital que te levou até esse convite, é isso? Foi sim, e com apenas 2 meses, muito iniciante, professor, eu não tinha nem iPhone. O meu telefone era um Motorola, um G7 Plus, e era com ele que eu gravava, e era com ele que eu aparecia. Eu nunca tinha tido um iPhone, eu fui ter um iPhone já com 8 meses de Instagram, porque eu percebi que eu precisava ter vídeos de mais qualidade. E aí você vai se profissionalizando aos poucos, né, na questão também do aparato técnico. Lígia, me coloca na tela com a Lígia aqui,
Lígia, você sabe que duas coisas que você falou. A primeira que você falou que é assim, eu vejo os vídeos, os primeiros eu fico meio com vergonha e tal. A maior parte dos autores, quando a gente junta os autores da editora Juspodium, que são juízes, advogados, procuradores, super bem-sucedidos, todos falam assim, olha, eu escondi o meu primeiro livro porque hoje eu tenho vergonha. Eu pego o meu primeiro livro, que é de técnico do TRT, que é nível médio, e esse livrinho, viu, Lígia, ele é cheio de falhas, ele é cheio de erros de português, erros jurídicos, então nem se fala. E eu coloquei esse livrinho num pedestal, porque ele que me deu o pontapé inicial lá dentro da editora Juspodium, que era uma editora pequena da Bahia na época, e me tornou, em várias áreas, o autor mais lido do país em direito do trabalho. Você fala, mas você não fica com vergonha dele? Não, você tem que dar o pontapé inicial. E agora, é parte da sua história. Isso, não adianta um jovem autor que vai publicar o primeiro livro comparar com o meu livro que está na 17ª edição. Isso. Não, você tem que começar ali mesmo, né? Então, igual você fala, eu vejo os vídeos, fico... Mas eles estão lá no meu Instagram, inclusive, para mostrar a diferença, né? E a outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, que serve para mim, serve para todo mundo que vai ver esse vídeo depois, os membros aqui da comunidade, que inclusive quiserem gravar comigo, eu estou à disposição para a gente dividir sempre essas experiências. É o seguinte, você falou assim, em razão dos meus vídeos, o escritório... Como que chama o escritório? Sava, Sebadelli Aranha Vasconcelos. Isso, o escritório Sava me chamou. Então, eu acredito, e isso aconteceu comigo como autor e professor, numa mudança de vida em razão do mundo digital. Né? Hoje, o mundo digital, você grava vídeos no Instagram, você grava o Reels, você posta fotos, você posta carrossel. Hoje, pelo mundo digital, você namora com os aplicativos, você faz audiência, você faz consulta médica. Meus filhos consultam com a pediatra lá, a primeira consulta é online, aí depois ela fala, não, precisa vir aqui. Então, o mundo digital, quem está fora, ele perde, sobretudo aos advogados e advogadas, perde um naco de mercado, não é isso? Exatamente. Eu penso que as pessoas têm que ter a seguinte percepção. Não foi só por causa da pandemia que o digital explodiu, né? Na verdade, era uma transformação que já vinha acontecendo, uma transformação pelo qual o mundo vinha passando. Agora, a pandemia acelerou. Nós nos vimos trancados dentro de casa, precisando fazer audiência, porque os processos não podiam parar, os prazos não estavam suspensos. Então, o que ocorre? Eu precisei fazer audiência. No começo, eu ainda fiz as audiências do escritório lá onde eu estava, por videoconferência. Eu ficava morrendo de medo da internet cair. Mas era o que a gente tinha. Então, a pandemia acelerou esse processo de uma forma que quem ainda ficar segurando, arraigado ali nos antigos paradigmas, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, sim. E tem mais. O convite que eu recebi do escritório não foi só para atuação na advocacia preventiva, não. Hoje eu também faço parte da equipe que produz o conteúdo institucional do escritório. Olha que legal. Eu produzo posts, eu produzo o conteúdo, eu não faço as artes, que lá a gente tem uma equipe. Até porque o formato do Instagram institucional é outro, a linguagem é outra, mas eu produzo o conteúdo trabalhista do escritório para o Instagram. Eu produzo Pode falar. Desculpa, pode falar, desculpa. Eu produzo também lá, é muito bacana isso, um informativo mensal que a gente envia para os clientes empresa. Eu faço um apanhado das decisões mais importantes dos regionais e do TST daquele mês, e eu vejo ali o que pode servir de norte para as rotinas empresariais. E é bem bacana, eu faço no Canva, então tem uma coisa do visual, eu traduzo o juridiquês para que o pequeno e o médio empresário possam entender a importância daquela decisão, e todo mês eles recebem como um mimo do nosso escritório. Então, perceba, não é só a advocacia, eu hoje também produzo o conteúdo de um escritório muito legal, onde eu sempre quis trabalhar.
um E sua escritório... advocacia passou a ser em nível nacional, né, Lígia? Completamente. Hoje eu sou consultada por pequenos empresários, mega empresários, colegas, abriu a oportunidade de parceria. Ontem eu recebi um contato de uma colega de Aracaju, querendo fazer uma parceria para a elaboração das normas internas de uma empresa para a qual ela advoga, e ela não tem o know-how para fazer as normas internas. Mas como ela sabe que eu trabalho com elaboração de normas internas? Porque eu falo disso no Instagram todos os dias. É impressionante, Entende? é impressionante. Então, assim, não existe mais barreira geográfica. Não. Olha, você deu. Eu assisto muito, viu, Lígia? Eu assisto muito receita. Quando você vier aqui. Pode deixar a tela junto com a Lígia aqui. Quando você vier aqui no interior de São Paulo, eu moro em Ribeirão Preto, vou te convidar para ir lá em casa, e eu cozinho há muitos anos. Eu cozinho praticamente todos os dias. Então, eu assisto muitas receitas, gosto muito da Rita Lobo, que é uma... o meu filho mais novo, que agora tem 4 anos, é apaixonado por ela. Eu sou apaixonado por ela. Eu costumo falar que, às vezes, os dados caem para uma pessoa só. A Rita Lobo é linda, é simpática e ainda cozinha bem. E magra. Magra. Eu fico querendo empurrar ela do viaduto. Então, perto de um viaduto, eu faço, Gabriel, eu vou empurrar a Rita Lobo desse viaduto. E lá em casa, a Rita Lobo é uma presença muito frequente, e ela usa uma expressão, ela fala assim, a dica de ouro. Esse negócio de dica de ouro é muito comum entre os cozinheiros, os chefes que postam coisas na internet e tal. Muito bem, eu acho que você acabou de falar, uma dica de ouro para os advogados e advogadas. Eu falava isso para um amigo meu, falei, cara, veja, o advogado tem que ter um pós-venda, não é só ali os honorários. Você tem que manter o seu... E ele faz uma advocacia empresarial igual a sua, né? Eu falei, cara, você tem que, de vez em quando, mandar ali os informes. Aquela época da pandemia estava mudando muita coisa, né? Não é só aquele coisinha digital, parabéns pelo seu aniversário. Não, hoje em dia a coisa mudou, né? Então, a hora que eu vejo você, Lígia, aos 46, você falou? 46? 46. Aos 46 anos, fazendo, você falou até bonito, um posicionamento digital, né? Eu vou até usar essa expressão, um posicionamento digital. Indo para um escritório que você já admirava, e o escritório te chamou em razão disso, e falando que agora participa, inclusive, desse mimo, né, desse presente, desse pós-venda, dessa informação para os seus clientes, que podia ser reclamantes também, né? Isso, quem advoga para reclamante, ou enfim, eu acho assim uma dica de ouro, sabe? Para quem vai advogar. Eu, se fosse cliente, eu gostaria que o meu advogado me tratasse dessa forma, me tratasse como um único, sabe? Assim, falou, olha, nossa, olha o que meu advogado... Muitas vezes o cliente não vai nem ler, mas ele dá um conforto, fala, porra, olha que advogado, olha como ela está atualizada. Não é legal isso? Exatamente. Exatamente. É esse lance dele se sentir cuidado, não é só aquele... Porque, por exemplo, a gente tem cliente que faz um trabalho ou outro, uma auditoria, mas o cliente gosta tanto desse serviço que ele contrata o que a gente chama de contrato de partido. Ele ajusta um contrato de partido, que é o acompanhamento mensal, periódico, renova um ano após o outro, porque ele se sente cuidado. Lá no escritório, a gente tem uma pegada de fazer uma advocacia customizada, né? O cliente... O que é isso? Não é uma advocacia de massa, é uma advocacia em que a gente leva em consideração as particularidades de cada modelo de negócio, de cada tamanho de empresa. A gente tem clientes enormes, como empresas que têm sede no Brasil inteiro, que têm filiais no Brasil inteiro, na verdade, e temos clientes que têm uma portinha aberta ali no centro da cidade. Então, é uma prestação de serviço personalizada, entende? Por exemplo, o mês que eu atraso o informativo... Não é mais aquele, como é que é, copia e cola para as peças todas, fala bom dia, qual que é seu problema? Não é. E tem mais. A gente tem um cuidado no acompanhamento. Está com uns 15 dias, mais ou menos, que eu liguei para um cliente e eu disse, vocês sumiram. Faz umas 3 semanas que a fulana, que é a chefe do RH...
não fala comigo. Das duas, uma, ou está tudo muito correto dentro dessa empresa, ou está tudo muito errado. E aí ele riu. Eu acho que deve estar tudo muito errado. Porque as consultas... A chefe do RH, ela sente uma liberdade tão grande em falar comigo que ela fala comigo sem nem falar com o superior hierárquico dela, você entende? Eu me coloco numa disponibilidade tal que ela faz, doutora, eu preciso fazer uma consulta pelo WhatsApp ali. Posso ligar? Se eu não puder atender na hora, depois eu retorno. E esse contato na advocacia preventiva, professor, fideliza. Nossa, a gente vive mas eu não tenho dúvida, em qualquer área, não é só na advocacia. Lígia, o que você está falando serve assim para mim, para todo profissional. É óbvio que aqui na comunidade nós somos da área trabalhista, né? Então você está falando mais um viés de advogada que atua para a empresa, mas qualquer profissional. Eu fui o ano passado numa nutricionista super famosa aqui em Ribeirão Preto. E aí cheguei, a consulta estava marcada para as 3 horas da tarde, ela me atendeu às 3h40. Eu já achei estranho, 40 minutos de atraso, uma consulta particular, cara. A hora que eu sentei, ela falou, o que eu posso te ajudar? Aí, pôs o computador lá, pegou uma caneta. Ela falou, olha, eu quero emagrecer, que eu vou começar a correr, não sei o quê. Aí ela falou, tá. Idade, seu metabolismo agora com 40, na época eu tinha 43. Com 43, não sei o que, você faz isso, toma aqui uma dieta. Foi assim, 10 minutos ela, tipo, né? Falei, não vou seguir essa mulher, não tem condição. Né? Fui num outro nutricionista, até um cara já mais experiente, lá nos seus 50 anos. A hora que eu cheguei no consultório, ele veio me buscar na sala de espera. Eu já achei essa postura muito diferente. Aí ele abriu a porta e falou, Henrique, é você? Eu falei, sou. Ele falou, rapaz, seja bem-vindo, que prazer você aqui no meu consultório, vamos entrar. Aí ele falou, você é de Ribeirão? Eu falei, não, sou daqui de Minas, não sei o quê. Oh, que legal, né? O que você faz? Ah, que bom, não sei o quê. Ele falou, cara, mas eu tô aqui para tentar te ajudar. O que eu posso fazer? A pegada é totalmente diferente. Você está entendendo? Você se sente acolhido, não é? Então, na hora que eu vejo você falando isso, indo atrás do seu cliente e falando, olha, você está sumido, eu te mandei um informe aí, não sei se você viu, que hora passa aqui, vamos tomar um café, até para eu te falar o que está acontecendo. Já conversei com a moça do RH aí, com a fulana. Tá? Cara, isso hoje em dia faz total diferença, mas total. Inclusive, tem cliente antigo meu, quando eu fazia advocacia de empregado, de reclamante, que me procura até hoje. E eu não faço mais porque eu acho que dá ruído na minha comunicação. Aí eu tenho uma colega para quem eu passo os clientes reclamantes, mas eles fazem isso. Ai, doutora, mas eu achava tão bom que eu conseguia falar com a senhora, responder o WhatsApp. A gente está no mundo aqui no Brasil que tem o quê? Acho que é mais de 1 milhão, né, de advogados. Se você não se diferenciar de alguma forma, esquece. E as redes sociais estão aí para isso. Para isso. É preciso deixar o preconceito para trás e entender que eu chamo de adorável mundo novo. Nós estamos vivendo no adorável mundo novo, que é o digital. Aprenda a usar a ferramenta e sem dúvida. Ô, Lígia, você sabe que na nossa época lá de faculdade, né, nós somos mais ou menos da mesma época, você ia ler um autor famoso, o cara era tipo um deus, uma pessoa inacessível, né? Hoje, com o Instagram, você conversa com o autor que você optou em ler o livro, você tira dúvidas, aproximou. Então, por exemplo, a hora que alguém coloca um post lá de um livro meu, e eu vejo no Instagram ou no Face, eu entro em contato e falo, olha, nada deixa o autor mais feliz do que ver o seu livro na mão de uma pessoa. Saber que ele está sendo lido e estudado. E é impressionante como o leitor recebe uma mensaginha de voz ou de texto do autor. Então, hoje, o advogado, a advogada, tem condições de ficar mais próximo do cliente. E aquela piadinha que fala assim... Ah, não, o cliente me perguntando de processo. Não, você tem que antecipar, na minha opinião. Você tem que falar, olha, eu olhei seu processo, não andou, tá assim, nós estamos esperando, nós estamos atentos. Então, para você se diferenciar nós temos aí, eu acho que 2 milhões de advogados, mais ou menos, você tem que prestar um serviço. Ah, mas não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo.
né? Você tem que fazer a coisa. Sabe quando o advogado passa a ter tempo, professor? Quando ele enxerga a produção do conteúdo como parte do trabalho. Sim. E aí ele vai priorizar também e vai colocar na agenda da semana, do mês, a produção do conteúdo como parte do trabalho. E perceber que é mais uma forma de monetizar. Né? Quando eu achei que eu pudesse fazer um dinheiro escrevendo post para Instagram de um escritório, isso não passava pela minha cabeça, entende? Sim. Ô, Lígia, e para a gente finalizar, eu queria falar outra frase que você, né, destacou aqui. Você falou assim, hoje eu advogo para empresas. Eu não me sinto confortável em advogar para empregados, e aí eu repasso, eu indico, enfim. Eu acho muito interessante, e aqui falando do mundo digital, marketing, quando você nicha, né, quando você mira o seu público. Então, se você quiser atingir todos, você não atinge nunca ninguém. Né? Eu estava fazendo um live com um advogado, Lígia, até ótimo para você convidar ele para a live, ele é da comunidade também, ele é professor aqui na comunidade, chama Kleber Afonso. Ele deu aula sobre atestados médicos. Se atestado de acompanhamento vale, quando que pode contestar o atestado médico, coisa bem do nosso dia a dia. E o professor Kleber Afonso, né, que é advogado há muitos anos e professor também, ele falou assim... Nós estávamos numa live, eu falei, Kleber, você gosta de defender empregado? Te faz mais feliz defender o empregado ou o empregador? E aí ele virou e falou assim, Henrique, o que me realiza é defender a empresa. Eu sei que na área trabalhista muita gente defende os empregados, isso é muito bonito também, mas eu gosto do desafio. E ele se tornou um advogado conhecido nacionalmente também nesse sentido. Então, eu acho bonito quem defende o empregado, acho bonito quem defende o empregador e faz esses dois papéis com excelência. E ainda, você, Lígia, está na frente do Kleber, porque o Kleber nas redes ainda está começando, você consegue, independentemente da idade, trazer o seu conteúdo para o mundo digital. Sim. Olha, esse lance do posicionamento é tão importante que lá no salão onde eu faço as unhas, as meninas às vezes querem tirar alguma dúvida. Geralmente é caso de família, né? Caso de família. Casos de família. Mas elas já chegam assim para mim. Lígia, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que não é da sua área, mas olha só o que está acontecendo. Assim, você pode me dar uma opinião? Mas ela faz o registro. Eu sei que não é da sua área, porque elas sabem que eu trabalho na advocacia de empresa. Entende? E um outro ponto também que eu acho importantíssimo registrar. A gente sabe, isso é princípio fundamental quando a gente começa a estudar direito do trabalho. A relação de emprego, ela é uma relação naturalmente desbalanceada. Né? Naquele contexto do capital-trabalho, o empregador vem com seu poder de compra, o empregado vem com a sua energia de trabalho, mas ele precisa comer, então ele vai aceitar ali realmente aquela condição de trabalho, eu entendo isso, mas o meu papel é educar o empregador, é educar o empresário, no sentido de ter ali um ambiente de trabalho, a condição de trabalho mesmo, rotinas empresariais que se encaixem na legislação em vigor. Entende? Então, eu estou prevenindo que o empregador faça algo de errado contra esse trabalhador que está ali submetido numa relação naturalmente de hipossuficiência. Então, eu vejo beleza nesse trabalho, professor. Juro que eu vejo. Claro, e eu acho que todo trabalho, quando é desenvolvido com estudo, igual você está falando, com prevenção, e aí mistura com as redes, porque eu não tenho dúvida, viu, Lígia, que você, a hora que vai gravar ou vai postar algo nas redes, você estuda 10 vezes mais do que você estudaria se tivesse num processo. Porque você vai aparecer, você fala, porra, eu não posso errar isso aqui, né? Então, eu acho, assim, fantástico, tanto é que eu te convidei novamente, que eu acho a sua história, né, uma advogada tradicional, que estava ali no dia a dia dos processos, de repente viu uma oportunidade na internet e que chama a atenção minha e de muitas outras pessoas. Se você não segue a doutora Lígia, fala o Instagram outra vez para mim, Lígia. @Lígia Marrocos, bem fácil. Meu nome e meu sobrenome, @Lígia Marrocos. Eu sigo, curto os posts, estou sempre lá. Lígia, quero agradecer você, né, que está aqui, é membro da comunidade também. É um prazer, 1000 vezes obrigado.
Eu que agradeço, professor. Eu tenho vivido muito, sabe aquele provérbio que diz que se você quer ir mais longe, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Eu tenho colocado muito isso em prática. Não temos concorrentes. Eu acho que chegou a hora assim, da advocacia, dos estudantes do mundo jurídico se dar as mãos, porque a gente pode ir mais longe e transformar esse mundo que tem andado tão estranho, né? E as redes sociais estão aí para isso. Eu fico muito lisonjeada com o seu convite, pode contar comigo e eu estou felicíssima por ter entrado na comunidade. Valeu, Lígia. Obrigado. Obrigada, querido.